Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim a seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns dizia que João Batista ressuscitara entre os mortos, outro que aparecera Elias, e outro que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é este de quem ouço dizer tão grandes coisas? E Herodes ardia em vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aproveu. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Criam eles que o homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absolvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança, e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: Em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sobra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou:
Pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que tenhamos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Nascer, morrer, nascer de novo. Esta é a lei. O texto do presente trabalho foi extraído do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, por sua vez, é baseado no Evangelho de Mateus e João. Que Deus abençoe a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.